Nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a gente começa falando das novas taxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as mercadorias de Canadá, México e China. Para produtos vindos de Canadá e México, a tarifa vai ser de 25%, enquanto as importações chinesas vão ser taxadas em 10% para entrarem nos Estados Unidos. E respostas já vieram. O Canadá vai impor tarifas retaliatórias de 25% sobre mais de 100 produtos americanos, incluindo carnes, laticínios, frutas, veículos, eletrônicos e equipamentos militares. Enquanto a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse ontem que vai anunciar hoje um plano B para o país contra as tarifas dos Estados Unidos. Para este primeiro assunto do Primeira Análise, nós vamos conversar com o nosso especialista em relações internacionais e editor de opinião de O Tempo, Frederico Duboc. Bom dia, Fred. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Bom, antes de a gente começar a falar com o Fred, vamos trazer aqui um quadro que mostra as importações e exportações dos Estados Unidos com dados de 2023. Vou pedir para a minha direção de TV colocar no telão aqui para a gente e também mostrar para o nosso espectador este quadro que tem os dados ali dos países, né, com quem acontece esse comércio dos Estados Unidos. Então a gente tem aí, né, Fred, a União Europeia em primeiro lugar. E partindo depois vem justamente esses países, né, que estão aí nessa guerra tarifária, se a gente pode chamar assim. México em segundo, Canadá e China. Exato. Nós estamos vendo ali a União Europeia em primeiro justamente porque é um bloco, um conjunto de países, né? Mais de 20 países, né? Então, na verdade, ele começou pelos 3 principais parceiros comerciais. Juntos, esses 3 respondem por 43% dos produtos importados pelos norte-americanos. Isso quer dizer o seguinte, que ele leva muito a sério a proposta dele de fazer uma regulamentação do mercado internacional a partir de tarifas internas dos Estados Unidos. Isso já gerou um choque. Nessa segunda-feira, o mercado abriu na Ásia com queda em bolsas. No Japão chegou a mais de 2 pontos percentuais de 2% de queda das ações. Na Coreia, 0,5%. Mentira, na Coreia foi 2,5%. Em Hong Kong, 0,5%. E parece que na Europa também já está seguindo essa tendência. Ao mesmo tempo, o preço do petróleo, o barril do petróleo, teve uma alta mais ou menos de 1,5% no Brent, né, que é o mercado europeu, e o West Texas subiu em torno de 2,5%. O West Texas é o petróleo negociado pelos Estados Unidos, vendido pelos Estados Unidos. E além disso, o dólar já começou a semana com valorização de 1%. Ou seja, houve uma reação do mercado tentando se ajustar a essa movimentação. E qual que é, Fred, o que a gente pode entender como a intenção do Donald Trump impondo essas tarifas a esses países? Olha, ele argumentou que ele está reagindo à imigração ilegal e ao tráfico de fentanil, um opiáceo que viria de China e Canadá por conta da legislação mais permissiva em relação a medicamentos. Mas, além disso, o Trump ele tem uma ideia de fazer um reordenamento da economia, mudando dessa lógica atual da negociação em blocos, que tem valido principalmente desde 1995, com a criação da Organização Mundial do Comércio, para uma negociação pare a pare, né? E por que ele quer isso? Porque ele detém uma das economias mais importantes. Os Estados Unidos hoje, ele tem sozinho, movimenta em torno de 5 trilhões de dólares entre importações e exportações. Isso daria um poder de barganha nele muito maior, né? E ele conta com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele também está muito preocupado, porque esses 3 países, México, Canadá e China, são também os quais ele tem um maior déficit na negociação. Hoje, somando todo o mercado global, é 1 trilhão de dólares de déficit, ou seja, que os Estados Unidos compram a mais do que exportam. E sendo que desse 1 trilhão, 1/4 vem especificamente da China. Então a gente pode dizer assim que essa é uma tentativa de ele talvez não trabalhar nesse déficit, fazendo essa negociação, né, de 1 a 1 ali, sem a OMC
para fazer essa intermediação. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão da OMC, que a gente tem o Justin Trudeau, né, o primeiro-ministro do Canadá, falando que essas taxações que o Trump impõe, elas violam, né, regras da OMC. Exatamente. O que acontece? O regime da Organização Mundial do Comércio, ele visa tentar fazer uma regulação do mercado internacional, justamente para que não haja, para que os países que têm maior poder comercial, que têm maior capacidade de compra, não tenham um poder muito superior, uma distância muito maior do que países que têm menor capacidade. Vamos pensar nos países da América Latina, países africanos, vários países asiáticos. Então, as regras da OMC tentam evitar exatamente essa discrepância e gerar mecanismos para que os países se defendam de ações mais agressivas. A negociação direta não envolve isso. E o Trump conta com esse poder para isso. E, desde 2019, ele conta também com uma coisa. O mecanismo de apelação, onde os países vão recorrer quando se sentem injustiçados, quando eles se sentem prejudicados por aplicação de taxas, ele está praticamente paralisado, porque em 2019 houve a necessidade de indicação de novos juízes para participação desse mecanismo e os Estados Unidos não indicaram. Então ele tem isso na mão, que é uma forma dele postergar as reações dentro da OMC. E, Fred, para trazer um pouco para a gente, assim, obviamente, né, no mundo globalizado a gente tem impactos, como você mesmo já trouxe, esses impactos no mercado, nas bolsas ao redor do mundo, e qual que é o impacto que isso traz para o Brasil? E, né, ainda relembrando o fato de o Trump já ter citado os BRICS, né, do qual o Brasil faz parte, nesse grupo de países que são, teoricamente, supostamente, ali no imaginário dele, inimigos, né, dos Estados Unidos. Olha, para o Brasil tem duas correntes de expectativa. Uma positiva, que diz que com o fechamento desses mercados, com a elevação de tarifas, não é exatamente fechamento de mercado, mas elevação de tarifas, abre-se mais mercados para produtos brasileiros, né? Por exemplo, no caso do petróleo, os Estados Unidos, eles importam 3,8 milhões de barris por dia do Canadá vizinho. Nesse caso, por exemplo, o petróleo canadense ele não tem taxa de 25%. O Trump baixou para 10% nesse caso. O México, 457 mil barris por dia. O Brasil ele está na faixa de 250 mil barris dia de exportação de petróleo bruto para os Estados Unidos. Há essa possibilidade. Mas há uma segunda possibilidade, que o Trump já sinalizou, que é a possibilidade dele estender essas taxações para outros países que taxam o Brasil, ou taxam os Estados Unidos. O Brasil é um deles que tem alto nível de taxação. Então poderia acontecer, como aconteceu em 2019, 2020, com a taxação do aço e do alumínio. Hoje, as exportações brasileiras de aço para os Estados Unidos são em torno de 8% do comércio exterior das exportações brasileiras. É um volume de 3,5 bilhões de dólares. Aumentar a taxação afetaria o mercado interno. A gente já tem essa sinalização, vou até chamar a sonora que a gente tem, a fala do Trump, que ele foi na semana passada, que ele fala sobre, ele cita especificamente o Brasil e os países do BRICS. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. E a gente já teve também uma resposta do Lula, né? O Lula falou sobre o que o Brasil pretende fazer se houver essa taxação. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples.
Não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Bom, é isso, né? A gente tem realmente uma guerra de tarifas por aí. Isso, e é uma guerra que pode ser perigosa para ambos os lados. Há um custo para esse aumento de tarifa, inclusive para a economia americana. Estima-se que em torno de um aumento anual de mais de $1.000 sobre taxas para o consumidor americano. Isso geraria um impacto na inflação americana de mais ou menos 0,5 ponto percentual, que levaria novamente ao aumento de taxa de juros, que o próprio Trump está tentando combater, que poderia trazer reflexos para a economia brasileira, aumentando nossos juros e também aumentando nossa inflação. Além do que o aumento, como a gente viu, já houve uma pressão sobre o aumento do petróleo, pode haver um reflexo em relação ao mercado internacional com o aumento de combustíveis. E a gente já teve um anúncio de aumento de combustíveis no encerramento da semana passada. Então, é uma aposta perigosa para o planeta inteiro, não só para os Estados Unidos, como para o Brasil. A gente tem uma expectativa de um efeito rebote, então, né? Acaba que são ações isoladas que visam cumprir promessas de campanha, mas que elas acabam não pensando no todo, não pensando em consequências, né? É uma questão muito populista, digamos assim, porque ela vem ao encontro dessas promessas, vem nesse sentido de cumprir essas promessas de protecionismo, de colocar os Estados Unidos na frente dos outros países, de sair desses acordos globais, mas ele não pensa que a globalização, né, essa troca, esse comércio, essa dependência, digamos assim, que os países têm uns dos outros, ela já está muito inserida nessa sociedade, na economia. Então, é esperar os próximos capítulos dessa novela, né, Fred? Tomara que não venha bomba por aí. Espero que não. Fred, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima.